assim nós te amamos, Senhor. Que a tua palavra venha agir como essa espada, afiada de dois gumes, que separa os pensamentos e os propósitos do nosso coração, nos dando clareza, Senhor, sobre o que deve ser falado e o que não deve. Também guarda nosso coração de demonstrar qualquer coisa que seja própria, mas somente aquilo que vem da tua revelação, que é a Bíblia. Te agradecemos em nome de Jesus. Hebreus capítulo, final do capítulo 5 e o começo do capítulo 6. O trecho que nós vamos falar hoje é o trecho compreendido entre 5:11 até 6:12. E quando a gente se depara com... Vou ser muito franco, muito honesto com vocês aqui, tá? Porque vocês são de casa, né? Tudo família aqui, certo? Tudo crente maduro, crente que está há tempo na caminhada. Aí só dá para a gente ser sincero, né? Hebreus é um livro muito desafiador para os expositores da palavra. Para aqueles que leem os idiomas originais, o grego é muito rebuscado. Ele tem alguns conceitos que são bem próprios dele, que você até encontra paralelos em outras passagens, mas o autor de Hebreus abordou com mais profundidade, mais direto. E ele tem algumas expressões e alguns contextos, como toda a escritura tem, mas em Hebreus isso digamos assim, mais notável, que pessoas mal intencionadas distorcem para benefícios próprios, né? E mesmo homens muito bem intencionados são limitados naquilo que a gente consegue compreender da palavra, e isso exige mais dedicação. E mesmo às vezes se dedicando muito, vai ter momentos que a gente vai olhar para a palavra e dizer assim: irmãos, eu não entendi, né? Eu não entendi. E eu gosto de poder ter essa franqueza entre nós, de admitir que algumas passagens da palavra são complexas. Às vezes permitem mais de uma leitura diferente. Nós não sabemos tudo. Algumas coisas nos foram ocultas da parte de Deus. Algumas coisas a gente não sabe responder. E a única atitude possível diante dessas situações é ser franco e dizer: não sabemos responder. Da onde veio isso? Não sei, o Senhor não revelou. E essa situação aqui? Não sei. Porque quando a gente tenta preencher a palavra com achos e imagino que, a gente acaba dizendo aquilo que a Bíblia não diz. E a gente acaba fazendo conexões que a Bíblia não faz. E é uma tendência dos pregadores pós-modernos, né? Os pregadores, especialmente os pregadores de teologia liberal, as pessoas mais progressistas na sua maneira de ver a relação com a Escritura, que duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Que digam eu sei em lugares que a Escritura não é clara, ou que digam assim: a fé é fluida. E cada pessoa pode fazer sua própria leitura e entendimento da Escritura por si só. Não existe uma única verdade. Você cria a sua própria verdade na sua cabeça. Talvez vocês não tenham ouvido isso diretamente, mas é muito comum que a gente se comporte assim. Que a gente despreze, eu vou usar uma palavra aqui, mas a gente despreze, guardem essa palavra, ela é importante e ela vai ser muito importante para a gente. A ortodoxia. O que é ortodoxia? Doxa é ensino, a doutrina.
Orto é aquilo que é correto, aquilo que é alinhado, né? Na verdade, tem mais a ver com aquilo que é... O que é o ortopedista? É a pessoa que conserta os seus ossos e que cuida das suas articulações, especialmente dos ossos. Por quê? O seu osso é essa estrutura rígida em torno do qual o seu corpo se desenvolve. Então, a ortodoxia é como se fosse os ossos da nossa vida cristã. Se você tem problema nos seus ossos, por exemplo, a minha vozinha, ela tinha osteoporose. A osteoporose é uma doença que enfraquece a estrutura dos ossos. Eles vão ficando porosos. Então ela não podia cair. Se ela caísse e ela quebrasse algum osso, a fratura não era uma quebra que permitia ligação, porque esfarelava. E aí a vozinha, quando caía, sofria muito, o tempo de recuperação era muito dolorido. Um crente sem ortodoxia, ou um crente que não valoriza a correta doutrina, e a gente fugiu muito tempo dessa palavra, mas graças a Deus ela não fugiu de nós. A correta doutrina é como um osso saudável, em torno do qual os seus músculos podem se desenvolver, em torno do qual o seu corpo pode crescer. Os adolescentes, eu vejo meus filhos, eles estão crescendo. Os ossos deles crescem, parece que os ossos crescem primeiro, né? Ele estica, aí depois o músculo acompanha. Aí ele estica, depois o músculo acompanha. Essa é a sensação que eu tenho. O antebraço fica maior assim, o cara fica com os bração compridos. Por quê? Porque no crescimento, a estrutura, a doxa vem primeiro, a regra vem primeiro. E aí a gente vai construindo as coisas em volta. Não ter uma pregação ortodoxa, não ter uma preocupação com a correta escritura, com o correto ensino, produz crentes frágeis, que vivem segundo suas próprias opiniões. E quando eles são ofendidos, eles vão embora. Eles culpam Deus, eles culpam a igreja, eles culpam os irmãos. Mas o que eles não percebem é que os ossos deles são frágeis. É por isso que eles se machucam com tanta facilidade. A correta doutrina, ela é difícil de obter. Porque às vezes ela é seca como um pão que não tem fermento. Pão asmo, né? Você vai comer, não tem aquele fofinho, um pãozinho caseiro com aquele cheiro de fermento. É bom demais. E eu não vou dizer que a palavra correta não é saborosa. Ela é. Mas ela é saborosa para quem aprendeu a amar a palavra, amar a doutrina, amar a verdade. Mas para quem vive na fluidez e na vaidade dos seus próprios pensamentos, quem tem o mundo girando em torno do seu próprio umbigo, jamais vai querer ensino ortodoxo. Por quê? Porque se a palavra é reta, se o ensino é verdadeiro, o papo de Deus é papo de mano, sangue bom, não faz curva. Essa é só quem veio do interior de São Paulo vai entender, certo? É papo reto, não faz curva. O Senhor não negocia os valores dele porque te ofende ou porque me ofende. Porque eu não entendo ou porque você não entende. Ele não muda o caráter dele porque nós não queremos obedecê-lo. Se alguém tem que cair nessa relação, somos nós. Eu gosto muito daquele versículo de 2 Pedro que fala sobre Jesus ser a pedra angular, né? A pedra bicuda. Porque se alguém cair sobre ela, quebra. E se ela cair sobre alguém, é despedaçado. Você já experimentou confrontar Jesus? Às vezes a gente faz isso. Eu te digo, vá. Ore. Senhor, eu não entendi isso. Vá orar, vá diante do Senhor. Arremesse seu ego contra a rocha e ele não sairá inteiro. Mas faça isso. Tenha a experiência de orar até o Senhor quebrantar você, porque esse é o único resultado possível de uma oração sincera. Ou você chega humilde diante de Deus, ou você é humilhado pela poderosa mão de Deus. Ninguém sai inteiro da relação verdadeira com Deus. Então é melhor já chegar com o coração quebrantado. Senhor, eu estou errado, mas me ajuda. Não é. Mas às vezes a gente não é assim. E vou te falar que se tem um lugar em que você pode falhar, fracassar e se arremessar,
nos seus arroubos de infantilidade aos 40, 50, 60, que você tiver, porque às vezes a gente age como uma criança, é diante de Deus. Porque Deus ama você o suficiente para, como fala lá em Oséias 6, despedaçar você e montar de novo. Aqueles versículos de Oséias 6, eles são tão preciosos, porque eles falam de um Deus que tem o cuidado de quebrar o que estava errado para colocar de volta no lugar. De novo, falando dos ossos, eu conheci um amigo que fraturou uma vez. Ô Raí, foi o que aconteceu contigo, né? O Raí quebrou. Eu ia usar outro amigo de exemplo, mas vai o amigo mais próximo. O Raí quebrou o braço. E aí, foi uma situação meio emergencial. Ele foi lá e colocaram o gesso e o braço dele ficou na posição errada no gesso. E aí ele precisou, depois, descobriu, rapaz, colamos teu braço errado. Vamos ter que quebrar de novo. Vai colocar de volta no lugar. E mais um tanto de tempo com outro gesso, fora a dor de você ter que romper uma fratura que já estava solidificando. Meu Deus do céu, que pavor que me dá. Eu tenho uma história parecida. Quando eu tinha 19 anos, faz um tempo, mas eu já não era mais criança. Eu decidi que valia a pena, Raí, entrar numa disputa de velocidade com uma criança. E eu comecei a correr com uma criança, e essa criança não gostava de perder, o que ela fez? Entrou na minha frente. Para eu não trombar, veja bem, eu já não era pequeno. Eu era menor do que hoje, mas eu já não era pequeno. Ou seja, correr não é o problema é parar. Certo? Eu consigo, quando eu atingo massa crítica, eu vou correndo embora. E tenho que ir desacelerando devagar, mas não dava, eu ia trombar com a criança. O que eu fiz? Abracei a criança e caí em cima do meu braço. Quebrei um metacarpo aqui desse pulso, que é um osso redondo, né? Metacarpo é um osso redondinho. E ele colou de um jeito que ele ficou com um pedacinho sensível pro resto da vida. Se eu bater aqui com força, ele falha. Todos esses exemplos servem para mostrar quão importante é ter ossos sólidos. Quão importante é ter um ensino correto na igreja. Ortodoxia, doutrina. Doutrina de homens, sim, nos desvia de Deus. Doutrina de Cristo deixa os nossos ossos firmes e a gente suporta os embates. Nós precisamos do ensinamento dos apóstolos. E é isso que o autor de Hebreus está lembrando os irmãos. Se nós abrirmos em Hebreus capítulo 5, versículo 11, produção, coloca na NAA para a gente, por favor. Hebreus 5, 11. Ele começa assim, ó. Irmãos, são palavras difíceis e às vezes podem soar duras, mas é para a nossa cura, amém? Já aviso antes, por favor, não se ofenda. Reclame com o autor de Hebreus. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Vamos dividir isso aqui em várias partes, para a gente entender qual era a situação dos irmãos lá, aplicar na nossa experiência para fugir desse comportamento. Se você, como eu, se perceber em erro em alguma coisa, porque eu me percebi em erro em algumas coisas lendo essa palavra. Fui muito confrontado por ela. Não se desespere, não considere que é o fim do caminho, pelo contrário, arrependa-se e volte. Amém? Coisas difíceis de explicar. Deixa eu te falar, você acha que algumas coisas na palavra são difíceis? Sim, são. Do que é que ele estava falando aqui que ele achou que os irmãos não estavam entendendo? Ele estava falando de Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele volta a falar disso depois no capítulo 7. Mas ele faz uma interrupção aqui para falar, irmãos, eu podia estar falando de outras coisas com vocês, mas eu estou aqui tendo que voltar
a falar do básico. Porque vocês têm preguiça de ouvir. Preguiça de ouvir coisas difíceis. Quantos crentes nós conhecemos, vocês conhecem, que têm preguiça de ouvir coisas difíceis? Que chegam e falam assim: eu não preciso de teologia, eu não preciso de doutrina, eu só quero ter a minha experiência com Cristo. Eu não preciso desse ensino. Para que essas coisas difíceis? Vamos falar daquilo que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir sobre como sair da miséria. O povo quer ouvir como enfrentar uma doença. O povo quer ouvir como tratar com uma consciência ferida. A palavra tem tudo isso. A palavra nos ensina a ser prósperos. Leia Hebreus e você ficará rico. Porque Hebreus ensina a cuidar da sua vida a fim de prosperar. Mas a Bíblia não tem só... Aliás, Hebreus, desculpa não, tem Provérbios, né? Ato falho. Leia Provérbios e você ficará rico. Prepara o corte aí, produção. Leia Provérbios e você ficará rico. Porque a palavra de Deus nos instrui sobre como enriquecer. E Deus quer que os seus filhos administrem bem as riquezas que dá na mão dele. Mas a Bíblia não tem só Provérbios. Porque da mesma forma que tem Provérbios que ensina a enriquecer, tem Eclesiastes que fala que a riqueza não é nada. Você precisa de Provérbios para enriquecer e você precisa de Eclesiastes para não ser avarento. A palavra é reta. Nem para um lado, nem para o outro. A palavra nos ensina que Jesus curava os doentes, mas também fala que a graça de Deus bastava para Paulo, mesmo quando Paulo, que Jesus amava tanto, que era um companheiro do Senhor, que viveu tantas coisas que aos nossos olhos merecia, ó as aspas gigantes aqui, merecia uma cura de Deus, mas Deus nunca tirou o espinho da carne de Paulo. E falou para ele: você vai ficar com isso aí, te esbofeteando, para que você não se ensoberbeça, e a minha graça vai te bastar. Ortodoxia. Quebrou o osso de Paulo e colou de volta no lugar e falou: vou botar essa tala aqui. Você vai ficar a vida inteira com esse gesso. Lide com isso. Filhos maduros de Deus dão graças no sofrimento. E Deus às vezes não cura. A gente pede, Deus não cura. A gente ora e Deus não ressuscita. A gente pede e não resolve. A graça basta. Vai dizer isso para alguém cuja vida gira em torno do seu próprio ventre. Não quer aceitar um Deus que não faz o que Ele manda. É assim que as pessoas tratam Deus hoje em muitos lugares. Deus tem que fazer o que eu mando, porque eu vim aqui, fiz uma campanha de 70 semanas aqui, eu dei o meu dízimo vários meses, eu estou pagando Deus, Ele está obrigado a... Você sabe com quem é que você está falando? De quem é que você está falando? Deus é obrigado a quê? Ele não era obrigado a te dar vida, Ele te deu porque te amou. E você quer que Ele te dê pagamento por causa do dízimo? Você está louco! Eu vou falar, irmãos, há pregações que são loucura. Loucura! E digo a vocês, nós somos facilmente convencidos por aquilo que é açucarado aos nossos ouvidos. E nós gostamos daquilo que nos beneficia. A gente lê a palavra cortando os trechos. Sabe, caixinha de promessa? Pega a caixinha de promessa e vê se tem um versículo que fala que o Senhor causa o mal, que o Senhor causa a tempestade, que Ele é aquele que se veste de negro à noite, que Ele é o que cavalga o querubim e despedaça os seus inimigos a flechadas. Salmo 18. O Senhor no Salmo 18 está vestido com um manto negro. Ai, mas Deus na escuridão? Sim! Ele é o Senhor da escuridão. Ele cavalga o querubim. Ele esmagará os seus inimigos com os seus pés no final dos tempos. Não é fofo, é justo. Leia a palavra toda, creia na palavra toda. Ande retamente com o Senhor. E não permita que os seus ouvidos só ouçam de Deus aquilo que lhes faz coceira.
Sabe, coceirinha no ouvido. As pessoas mais antigas, hoje em dia não faz mais, né? Mas tinha aquela coceirinha no ouvido. Aí pegava a tampa da caneta Bic e ficava coçando. O risco de furar o tímpano, de ferir, de se lesionar era imenso. Mas não, a coceirinha, é tão bom coçar. Quando um pernilongo te pica, você fica aquele calombinho. Não é bom coçar? Infecciona, sua unha está cheia de cacaca e você está coçando a ferida, vai dar um BO inacreditável. Mas você gosta de coçar. É assim que a gente, quando é imaturo na fé, faz. A gente só faz aquilo que nos dá prazer. Mesmo que aquilo que nos dá prazer seja a causa da nossa destruição. A gente só busca... Não, eu vou atrás da... Eu tô pulando várias coisas aqui. Vou atrás daquele pregador ali. Eu vou atrás daquele lugar ali. Ali está acontecendo um avivamento. Muito bom avivamento. Vamos aprender. Mas como é que chegou naquele avivamento? Avivamento não é gente pulando. Avivamento não é gente suando lá em cima. Avivamento não é gente gritando. Avivamento é mudança de vida. É dívida sendo paga. É pecado sendo confessado. É perdão sendo pedido. E muita alegria na presença de Deus. E muita ousadia na presença de Deus. Adore ao Senhor cantando como um louco. Quisera eu, a congregação inteira, fosse mais louca do que eu sou no momento da adoração. Mas que suas vidas refletissem essa mesma alegria. Quando está lá diante do chefe e o chefe está te perseguindo porque você é cristão, você continua alegre. Eu tenho alegria de ser perseguido em nome de Jesus. Não vou mudar o meu caráter por sua causa. Ou está passando por um sofrimento, uma dívida, uma luta, eu confio em Deus. Do mesmo jeito que eu confiava lá na hora do avivamento, que eu estava cantando e dançando, eu vou cantar e dançar com o boleto. E vou trabalhar. E vou pagar. E o Senhor vai me dar graça. Um emprego não está sendo bastante, eu vou conseguir um segundo. Eu vou gastar menos. Eu vou ter sabedoria. Senhor, me perdoa, não fui sábio, mas agora vamos fazer diferente. Me dá a tua graça, me dá saúde. O crente pede a Deus ajuda, mas não pede que Deus remova o problema. Pede sabedoria para enfrentá-lo. Mas isso é maturidade. E maturidade não vem com pregação açucarada. Não vem com leite espiritual. Vem com alimento sólido. E para a gente que prega é um desafio. Porque a gente nunca sabe se o alimento sólido vai ofender o irmão. Porque algumas pessoas decidiram construir um paladar infantil com relação às coisas de Deus. E na hora que você chega com abobrinha, berinjela, rúcula, né? Vitamina A, cara, folhas escuras, couve. Não alcancei esse nível de graça. Eu estou caminhando na minha fé. Mas ok, vamos pela fé, Giló. Aquela berinjela, não é? Tem vitamina, tem nutriente, vai te deixar forte. Viver de hambúrguer é horrível. Você vai engordar, ficar fraco, perder massa muscular, adoecer. Seu fígado vai virar uma picanha invertida. Mas é saboroso. E quando chegam para você com aquele pratão de salada, o pregador chega para você aqui, Bíblia, séria, sólida. Você fala assim, não vou não quero comer não. E aqui estão me servindo só salada. Eu vou ali. Ali eu sei que tem uma campanha profética. E que vão revelar o futuro escondido. Vão vir falar como é que foi meu passado. É uma cartomante gospel. É disfarçado. Sabe o que é melhor? Melhor é o inimigo declarado do que o amigo que é um inimigo disfarçado. Usa o nome de Jesus para práticas mágicas. É que nem o Bar Jesus lá, né? Aquele cara em Atos, viu os apóstolos cheios do Espírito Santo e quis comprar. Por quê? Porque ele era um enganador, ele era um mágico. Ele falou assim, se eu comprar o poder do Espírito Santo, eu vou ser ainda mais eficaz para ganhar dinheiro com as multidões. O que Pedro falou para ele? Sai daqui, você não pode comprar o poder do Espírito Santo. Você nem é salvo. E aquele mágico que ficava do lado do rei, foi Festo, né? E aí
Paulo falou, fica cego, filho de Satanás. Oh, irmãos, eu vou falar para vocês, o coração queima. Existe uma fúria. Falta para a gente fúria. Falta para a gente paixão pela palavra. Amor pela verdade. Para você entrar num lugar desse e falar, fica cego, filho do diabo. A gente queima por dentro. É difícil edificar uma igreja com palavra sólida. Porque a internet é uma mesa de um banquete falso. E é mais fácil ouvir o pregador fofinho que fala manso na sua orelha. Só o que você quer ouvir. Siga-o e você vai ser um crente no inferno. Porque existe o risco. Existe o risco de você estar crendo num falso evangelho. E é melhor não crer em nada do que crer na mentira. Porque quando você não crê em nada, certo? Não crê em nada. Uma hora a verdade te atropela. Mas se você está acreditando na mentira, você nunca dá ouvidos à verdade. E mais, você chega para alguém que está querendo te pregar a palavra sólida e fala assim, você é um fariseu. Você é um fundamentalista. Graças a Deus eu estou fundamentado na palavra. Como que eu vou ser outra coisa? Você, essa sua vida cheia de ortodoxia, meu Deus, eu quero... Aqui, ó, Jesus é mó vibe. Os pregadores do evangelho estão desaparecendo. Porque aqueles que ouvem estão preferindo o falso evangelho. Se há alguém que te confronta daqui do púlpito, ame essa pessoa e ore por ela. Mas se todas as coisas que você ouve vindo desse púlpito são afagos ao seu ego, fuja desse lugar. E você que está me ouvindo aí, da sua casa, tenha o mesmo comportamento. Escolha o que alimenta você espiritualmente. A conclusão que eu chego, que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Isso aqui não tem nada a ver com idade, porque aqui o autor de Hebreus fala, vocês tinham que ser mestres. Passado o tempo decorrido, vocês tinham que estar dando aula. Vocês creram há muito tempo e ainda estão precisando voltar para o rudimento da fé. Precisa que alguém fique no púlpito vociferando para você prestar atenção no que você está ouvindo. Você é soldado velho de guerra. Por que você voltou a ser criança? E aí, irmãos, ainda existe graça nessa situação. Existe uma palavra aqui muito especial. Olha só, versículo 12 novamente. Ele fala, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Algumas versões falam que vocês precisam, mas a palavra mais apropriada é necessidade mesmo. O autor de Hebreus desceu algumas notas no que ele ia expor, porque os irmãos precisavam ouvir de novo fundamentos da fé. Às vezes, a gente não pode deixar a congregação sem ouvir aquilo que é fundamental para a fé. A gente pode olhar para os irmãos e falar assim, 40 anos, 30 anos, 70 anos, 25 anos, tudo velho na igreja, tudo velho aqui, ó, tudo conhece Jesus, ó. Então, chega, vamos parar de falar dessas coisas, vamos lá, vamos falar de coisas mais elevadas. Isso é tudo matéria dada. Mas o que o autor de Hebreus fala, vocês têm necessidade de leite, então toma leite. O púlpito frequentemente retrocede e atende à necessidade da igreja, mas não pode deixar de alertar. Olha, nós estamos de novo falando dos fundamentos da fé, mas vocês tinham que ser mestre, tinham que estar dando aula disso. Eu vou falar de novo, mas vocês tinham que estar dando aula disso aqui. O caráter reinante da nossa liderança aqui na igreja é um caráter conciliador, amoroso e pacífico.
Henrique? A gente preza por ser amável e, às vezes, ir mais devagar do que os nossos próprios ímpetos gostariam. Vocês olhem para mim, eu sou alguém inflamado. E a vontade de falar a verdade me engasga às vezes. Mas a gente sempre vai devagar. Por quê? Há diferentes medidas de graça aqui. E a gente não pode nivelar a igreja, o conhecimento dos irmãos e mais, a capacidade de absorver o impacto. Que a palavra pregada daqui dói mais do que se a gente estiver numa mesa sentado. Você está sentado com o irmão numa mesa conversando, você pode ser bem franco com ele. Ele não vai se sentir agredido. Tomando um chá, um café, levou para sua casa, foi visitar os irmãos. Você consegue ser bem honesto. Mas aqui do púlpito, parece que dói mais, né? Quando a gente fala aqui, dói. Por outro lado, deixar de dizer é provar que não ama os irmãos. Porque quem ama, vê o irmão com o braço quebrado fora do lugar, fala, cara, nunca mais você vai mexer esse braço direito. Vem cá, pá. Pá, e aí, me arrepia só de pensar. Não despreze a palavra. Às vezes o ministro não é do jeito que você gostaria que ele fosse. Ele é jovem demais ou velho demais. Usa palavras difíceis demais ou linguagem simples demais. Não é quem vocês gostariam, mas é quem o Senhor deu agora. Até que surja alguém melhor. E sabe quem é melhor? Jesus. Assim, Jesus um dia vai vir nos ensinar. Um dia nós estaremos diante de um pastor perfeito. Nesse dia eu aposento o caderno, sabe? Eu vou ouvir dele. Falo, não me pergunta mais nada para ele. Eu não vou nem tocar. Bom, talvez eu toque. Mas, é verdade, isso daí, retiro, eu vou tocar. Eu quero muito fazer isso. Já se prepara. Volta, a gente tomar café e tocar violão. Mas como é duro e pesado saber que é você que está na palavra no sábado. A sua semana é pensando nos irmãos. É orando por eles, é falando assim, Senhor, olha aqui que você botou no meu lombo aqui, eu não dou conta. Hebreus 6. E aí ele fala, vai lá. Leia a palavra para os irmãos, ensine a palavra para os irmãos. Eu vou te dar graça. Minha esposa acompanha como é o sofrimento daquele que sabe que é incapaz, que é ineficiente, que é insuficiente. E que só faz isso porque a graça está insuflando a gente. Torne-se você um pregador da palavra. Torne-se você um estudioso. Pare de fugir da doutrina. Pare de fugir da teologia. Pare de fugir das coisas difíceis. Abraça a missão. Um rojão vai explodir. Vai, mas você vai ser salvo. Mas eu vou errar. Vai, mas você vai ser salvo. Eu não dou conta. Ninguém dá. Você vai ser salvo. E ele continua falando. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. 6:1. Nossa, eu já falei muito, irmãos. E eu cheguei na metade. Avancemos para o que é perfeito. O que é perfeito? Cristo é perfeito. E aí ele continua falando. Não vamos lançar de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. A outra base que ele fala é ensino de batismos e imposição de mãos. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso aqui é o que ele falou, matéria dada. Não preciso ensinar de novo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá tudo bem aí com o assunto arrependimento de obras mortas e da fé em Deus? Tá tudo bem com esse assunto? Se eu perguntar para você o que é arrependimento, você vai me dar uma resposta segundo a cultura, segundo o que você acha ou segundo a palavra de Deus? Porque o conceito de arrependimento da Bíblia é diferente do conceito de arrependimento do lugar comum da cultura. Arrependimento não tem nada a ver com sentimento na Bíblia. Arrependimento tem a ver com mudança da maneira de pensar
e mudança da prática por causa disso. Você me responderia como? Talvez quando você me descrevesse arrependimento, você me descrevesse remorso, que é aquele sentimento de que fez alguma coisa errada. Mas o arrependimento bíblico não depende de sentimento. Ele depende de entendimento. Você entendeu e creu que errou. E aí é arrependimento. É diferente, não é? E mais, fé em Deus. O que é fé para você? A gente já conceituou fé aqui. Fé para você é a imaginação de que coisas melhores virão? Isso não é fé. Fé não é imaginação. Fé não é projeção de futuro. Fé não é a capacidade de cocriar o universo a seu favor. Fé não é trazer de Deus aquilo que eu quero que aconteça. Não. Fé não tem nada a ver com isso, segundo a Escritura. Fé é confiança em Deus e nele somente. É entender que é incapaz, mas que Deus é. E que por causa dos méritos de Cristo, você tem paz com Deus. Fé é confiar em Jesus. Só isso. Ah, mas e o imaginação? Não, é imaginação. Chama a imaginação de imaginação e chama a fé de fé. Percebe que não é tão básico assim? O autor de Hebreus falou que era matéria dada, mas a gente vai bombar isso aqui. E ele continua falando, vai piorando, vai piorando. Ele fala, ensino de batismos. Eu tenho certeza que entre nós há pessoas aqui que são confusas a respeito de batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Mas isso é matéria dada. Pelo tempo decorrido, a gente tinha que já saber. Mas falando muito rapidamente, batismo das águas é imersão como testemunho de arrependimento e pertencimento à nova vida em Cristo. Você não é batizado para dentro de uma instituição. Quando você é batizado, você é parte do corpo de Cristo. Não parte dessa congregação, é mais do que isso. É muito mais. É parte de um corpo místico invisível que é a representação de Deus na terra. Isso é batismo. É um testemunho de que agora você não vive para si mesmo. Você vive para Deus. E pertence ao povo santo. E o que é o batismo no Espírito Santo? Não é falar em língua, pular, dar Hadouken, nem acender fogueira sem fogo. Batismo com o Espírito Santo é estar debaixo da unção que está em Jesus. A unção que é verdadeira e não é falsa te ensina a respeito de todas as coisas. Você pode ou não ter dons miraculosos. Mas ao momento de crer, você recebe o batismo no Espírito. Porque uma vez que você é parte do corpo, você está sob a mesma unção do corpo. Quem está no corpo tem a autoridade do corpo. Mas e os dons espirituais? Dons espirituais são outra coisa. São manifestação do poder sobrenatural de Deus para testemunho e sinal àqueles que não creem. Eles acontecem nas fronteiras onde o evangelho está avançando. E é por isso que há mais dons lá do que aqui. Por isso que há mais milagres lá do que aqui. Porque aqui a maturidade nos ensina a suportar as coisas. Lá não há maturidade. Lá Jesus não é louvado. Então lá há sinais como testemunho. Aqui nós já cremos. Mas se o Senhor precisar que aconteça um milagre na sua vida, Ele vai fazer. Se Ele precisar que do nada você aprenda a falar farse, porque apareceu um peça na sua vida para você evangelizar, é fronteira. Farse é o evangelho, é a língua dos persas. Eu pensei num idioma difícil que ninguém conhecia. Mas lá em Atos 2, os persas ouviram eles pregando na língua deles. Para quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada. O objetivo do dom é a glorificação de Deus, é a edificação dos santos. Se não faz isso, é exibição de poder, é magia, não é evangelho. Fuja de exibição de poder que não glorifica a Deus e que não prega o evangelho. Fuja, vai te enganar. E o fogo? Deus é fogo consumidor. Todos aqueles que se confrontam com Deus são destruídos por Ele. Mas aqueles que estão cobertos pelo sangue de Cristo sobrevivem ao juízo. Esse é o fogo. O fogo purifica tudo que Jesus não cobre. Derrete. Experimente se apresentar diante de Deus coberto com Jesus até aqui. Mas sua mão está de fora. Sabe o que vai acontecer? Sua mão queima. O resto fica. 1 Coríntios fala isso. A obra é provada pelo fogo.
O fogo é sempre prova, é sempre juízo. E só sobrevive ao juízo aquele que está coberto de Cristo. Como que você se apresenta diante de Deus? Aqueles que se apresentam diante de Deus cobertos de Cristo não têm medo do fogo. Porque eles já passaram pelo fogo. É matéria dada. Qualquer um de nós tinha que responder isso. Mas às vezes nos falta clareza, porque a gente tem medo de coisas difíceis. Imposição de mãos. Gente, eu vou terminar a palavra por aqui, ainda tinha muita coisa para falar. Senão o Alcides vai brigar comigo. Imposição de mãos. O Alcides não está aqui. Bora! Vamos aprender! Imposição de mãos. O que acontece quando você impõe as mãos sobre alguém? É transmissão de poder? É um Hadouken, um Shabalabashayas? É o quê? Não, é comunicação, é empatia. Quando eu toco em alguém, orando por essa pessoa, eu estou dizendo que eu compreendo e eu me uno a você. Não existe transmissão de poder. Existe uma comunicação simbólica. A igreja impunha as mãos sobre as pessoas que ela queria abençoar e enviar, como sinal de que estava indo junto. Então, quando eu falo assim, o Henrique vai ser enviado como missionário, o que a igreja faz? Estamos junto com você, Henrique. Todo mundo está indo com você. Quando a gente abençoa alguém e a gente impõe as mãos, que a gente fala para os irmãos levantarem as mãos, não fala? Irmãos, vamos orar pela situação de tal irmão. Levantem suas mãos. Não é poder sendo passado, entendeu? Não é Genkidama do Goku, que a gente está mandando poder para ele. Não, não é isso. Não é. É identificação. É simbólico de identificação. Eu estou indo com você. Eu estou orando por você. Eu imponho minhas mãos sobre você. Então a gente ora impondo as mãos. Ora levantando as mãos. Adora de mãos levantadas. Glória. Tem hora que eu tenho um pé no fogo. É maravilhoso isso. Isso é sabedoria. A próxima vez que nós orarmos, você vai levantar a sua mão, eu tenho certeza. Eu falo assim, vamos orar por esse irmão. Está aqui. Sou um com você, estou abençoando você. Isso não é glorioso? Mas quantos de nós não entendiam isso? É matéria dada. O que mais? Ressurreição de mortos. Aqui eu admito. É um campo que ainda é nebuloso para mim. Eu sei o que a palavra diz sobre o tempo do fim. Mas a minha escatologia está sendo escrita a lápis. Eu sou muito humilde em dizer que eu preciso aprender muito mais sobre esse assunto. E se alguém me dissesse, prega para nós sobre escatologia, eu falar, irmão, sinto muito. Não sou capaz. Não sou capaz. Leio a palavra, entendo, mas tenho minha própria visão e não consigo ainda me sentir seguro para pregar sobre esse assunto. Agora, eu sei uma coisa. Quando Cristo vier, os vivos esperarão os mortos ressuscitarem. Porque 2 Tessalonicenses me diz isso. Eu não entendo tudo, mas eu entendo o que está escrito. E o que está escrito é, os mortos ressuscitarão. Aqueles que dormiram, ressuscitarão. Os que nós amamos e que nós não vemos mais, estão descansando com Cristo. Eles voltarão glorificados. Um corpo semelhante ao de Jesus. E nós haveremos de vê-lo como Ele é, e a gente vai estar parecido com Ele. É o que a Bíblia me garante. E me basta. Basta. E depois os vivos serão transformados. E nós, que estivermos vivos, veremos os mortos levantando, ficando glorificados, e a gente vai falar, agora é a minha vez. É isso que eu sei, porque é o que a palavra me garante e me basta. Aí se é antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação, depois, se o arrebatamento é secreto, eu não creio em arrebatamento secreto. Não vi isso na palavra, mas se eu disser isso para vocês, talvez vocês se ofendam. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso pregar o que eu não tenho clareza,
Porque há tanta coisa que a gente tem clareza, que a gente tem que pregar, e a gente deixa de pregar. Porque a gente está pregando aquilo que está fluido. É mais interessante falar sobre o que é nebuloso. Dá like, dá view. As pessoas são curiosas. Abre um canal no YouTube para fazer especulação sobre Apocalipse e você vai ficar rico. Agora prega o evangelho conforme a palavra ensina. As pessoas não querem ouvir. Juízo eterno. Essa aqui é matéria dada, mas a gente não quis ouvir. Vou falar uma coisa para vocês, que talvez ofenda. Mas não existe entrada no reino por mérito humano. Toda salvação é por graça e graça somente. Aqueles que creram já entraram no reino de Cristo. Aqueles que creram já entraram no reino. Ah, mas o reino ainda não é visível. Não é visível. Igual várias coisas na fé não são visíveis. Mas o rei já está lá, aguardando o tempo de vir estabelecer o seu reino aqui. E aí eu não sei como vai ser. Eu sei que Jesus virá em carne do mesmo jeito que subiu. E eu sei também que ele terá um trono em Jerusalém. E eu sei também que as nações irão até ele prestar contas do que fizeram. Eu sei também que ele vai julgar os vivos e os mortos. E eu sei também que nós estaremos com ele para sempre. Porque é isso que a Bíblia me garante. Há muita coisa nebulosa, mas essa é a certeza. O reino de Cristo já começou. O reino de Cristo já começou quando ele falou: igreja, vão por todas as terras, dizendo que o rei chegou e que agora se arrependam ou vocês serão destruídos. É isso. Ah, mas eu tenho tanto medo de não entrar no reino. Então creia em Jesus, tenha uma fé sólida, confesse com a boca, creia com o seu coração e entre no reino de Deus. Ah, mas eu não sei a recompensa, o galardão. Eu também não. Eu não sei se é 1000 anos ou se é eternidade, se o reino é literal. Ou... Eu sei uma coisa. Para ter um reino basta ter um rei. E se tem um rei, o reino aconteceu. Pronto! Senhor, vai durar quanto tempo? Eu não vou fazer essa pergunta para ele. Se você tiver coragem, você faça. Uma vez que ele chegou, acabou! Você já parou para pensar? Se você vai fazer uma pergunta dessa para Jesus, ô Jesus, aqui no fundão, você chegou, beleza, mas é 999 anos, aí 1000, ou é a eternidade inteira, o que? Você vai ter coragem de perguntar isso para ele? Você não vai ter, você vai estar desmaiado de glória. O rei cuja face brilha como o sol. Você já parou para pensar nisso? Ele chegou, acabou. Por que a gente fica tão apegado às coisas nebulosas? A gente não tem solidez nas coisas que estão claras. E aí a nossa fé é frouxa. E aí a gente perde para o pecado. E aí a gente tem medo de morrer. E aí a gente tem medo de não ser arrebatado. E aí a gente tem medo de uma coisa e de outra e de outra. Quem vive no amor perfeito não tem medo. E onde você entende o amor perfeito? Escritura. Voltando para o versículo 12. Vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Essa palavra oráculos na NAA está muito bem traduzida. Tá show. Galera da NAA que está assistindo a gente, show. Por quê? Porque em outras traduções, ele dá uma voltinha. Oráculo é uma palavra que a gente não usa muito. Mas oráculo é muito bom. Oráculo é a revelação de uma divindade. É a revelação de algo que estava oculto. É você consultar algo que você não sabe para algo superior a você, especialmente espiritualmente. Os oráculos de Deus. Sabe que palavra que dá para colocar aqui também? Revelação de Deus. Os princípios elementares de como Deus se manifesta. Sabe por que é que os hebreus estavam querendo voltar para o judaísmo?
Porque eles não sabiam como Deus se revelava. O problema é com a revelação. O problema não é com a prática. O problema não é como as pessoas pulam ou deixam de pular, oram de um jeito ou de outro. Práticas aberrantes não surgem do nada. Práticas aberrantes surgem de doutrinas erradas. O problema não está na prática só. A prática só existe porque antes dela existiu uma doutrina errada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem é maduro entendeu. Quem é criança também. Você só faz doideira se alguém te disse para fazer. Vocês estão entendendo? O problema deles era, não entendia como Deus se revelava. Posso te dizer como é que Deus se revela? A revelação perfeita de Deus no tempo presente é a palavra escrita. Por quê? Deus escolheu se multiplicar o seu conhecimento através da Bíblia. Ele botou num livro. Essa aqui é a revelação de Deus no nosso tempo. O que a gente faz é tentar traduzir o que está escrito nela, aplicar na vida dos irmãos, ajudar vocês a ter fome de ir a ela. Mas nós ficaremos muito felizes de ser substituídos por ela. Vocês não têm que vir a nós. Vocês têm que ir a ela. E a gente fala dela para vocês. A revelação de Deus, no nosso tempo, é a palavra escrita. Nenhum homem, de seu próprio entendimento, revela nada para você. Bons pregadores pregam a palavra. Maus pregadores pregam suas próprias ideias. E existe bom pregador e mau pregador. Aqui ele fala que os adultos têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Guarda isso, tem que aprender a discernir o mal. A palavra escrita foi escrita a partir do quê? De homens que viram com seus próprios olhos Jesus em carne. Porque Jesus é a revelação perfeita de Deus. Tudo o que você precisa entender de Deus, Jesus revelou quando Ele esteve como homem entre nós. Tudo o que se pode conhecer de Deus está em Jesus. E tudo o que nós podemos saber de Jesus está na palavra escrita. Essa é a revelação. A revelação de Deus é Cristo, que chega até nós pela palavra. Não tem outra revelação. Quando você vai em algum lugar, vai buscar conhecimento, vai buscar sabedoria, mas não vai buscar revelação. Use corretamente a palavra revelação. Revelação é Cristo na palavra. Ah, mas isso me ofende. Porque eu gosto de ir no culto de revelação em que as pessoas vão lá me falar o que eu fiz e me falar o que vai acontecer. Você está enganado. Revelação é Cristo na palavra. Deus pode mostrar coisas a pessoas quando isso glorifica e edifica a vida sua e da igreja. Mas isso não é revelação. Revelação é Cristo na palavra. E por que eu digo, para encerrar, discernir o mal? Porque crentes infantis julgam pessoas e engolem doutrinas. Crentes maduros acolhem pessoas, mas julgam doutrinas. A nossa tendência é fazer o contrário. A nossa tendência é fazer o contrário. A gente acha que na nossa maturidade, ao olhar para alguém, a gente sabe como foi o passado da pessoa, como é o presente dela e para onde ela está indo, não é? A gente não é muito rápido em julgar? Entra alguém aqui, a gente já faz um panorama da pessoa. E quando a gente chega no trabalho, a gente olha para o nosso colega de baia e fala, esse aqui é um pecador. Ou essa aqui é uma boa pessoa. Ou essa aqui vai para o inferno. Nós somos assim. Nós julgamos pessoas. Anulamos a graça através do nosso julgamento. Dizemos que aquele cara maltrapilho é impossível de ser salvo.
Acaso existe impossível para Deus? Porque um maltrapilho entrou para orar diante de Deus e falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E o Senhor aceitou a oração dele. E esse foi o exemplo que Jesus usou para mostrar que nós somos rápidos para julgar segundo a aparência. Os hebreus estavam fazendo isso. Eles estavam preferindo o cerimonialismo e a segurança de Moisés e da lei, porque Jesus produzia neles perseguição demais, sofrimento demais, quebra demais dos paradigmas da mente. Rapaz, é difícil, o Messias já veio. É tão melhor esperar por ele, né? Porque quando ele vem, muda tudo. Ele veio, mudou tudo. Às vezes o Senhor produz situações que mudarão tudo. E você precisa pegar Jesus ou então você cai do barco, filho. E a gente é muito rápido em engolir qualquer doutrina, desde que você concorde com ela. Se chega uma mensagem no Zap para você, chega lá com uma foto de um gatinho, bom dia, fique tranquilo porque Jesus está... Você recebe. Chega uma história, não, ore para o anjo tal, que ele vai te trazer tal, tal, tal. Tal livro, o livro de Osaniel, foi descoberto nos manuscritos do Mar Morto. Aí você, meu Deus, palavras ocultas e segredos. O livro de Enoque. Você é uma criança. Você engole qualquer doutrina que colocam na sua mesa. Você julga todo mundo e acha que é muito maduro por isso. Mas as doutrinas você não julga. É isso que pega pra gente e é por isso que a gente peca, e é por isso que a gente fica com medo, e é por isso que a gente está o tempo todo inseguro, e é por isso que a gente serve pouco, e é por isso que um monte de coisa. Doutrina frouxa. É isso. E aí, do versículo 4 ao versículo 6, eu vou ser rápido, ele fala assim, é impossível salvar uma pessoa assim. E muita gente usa esses versículos para falar que a gente perde salvação. Mas não perde não. Se você pega no contexto ele está falando de gente que já tinha visto Jesus, crido em Jesus, experimentado a vida de Jesus, experimentado a vida da igreja, visto o poder do Espírito Santo e voltado atrás. Falar, não quero Jesus mais não. Vou voltar para o Moisés, vou voltar para o judaísmo, vou voltar para a velha doutrina, vou para trás na minha vida. Porque esse negócio está mudando muito, está radical demais. Deus veio em carne? Não tem como. Como é que eu vou crer nisso? É impossível resgatar alguém enquanto a mente for assim, que troca Jesus por outra coisa qualquer, que retrocede na sua experiência cristã, que não se apega à palavra como revelação, mas fica atrás de qualquer ventinho de doutrina. Sabe qual é o destino dessas pessoas? Crucificar Jesus novamente e expor Jesus à vergonha. Aqueles que se envergonham de Jesus serão negados por ele. Irmãos, todas essas palavras, vocês podem pensar assim, não se aplica à minha vida, não se aplica à minha experiência. Mas em alguma medida, se o Senhor deixou essa palavra registrada para nós, ela tem uma aplicação na nossa vida. A gente precisa entender, talvez eu não esteja nesse caminho, mas quais são os riscos que eu corro? Quais são os falsos evangelhos que eu escuto? Quais são os pregadores açucarados que eu deixo entrar na minha casa, entrar no meu celular? Quais livros malditos eu leio que me afastam da ortodoxia de Deus? Quais são as doutrinas que afagam o meu ego e tornam o meu osso poroso? Na primeira pancada que tiver, vai quebrar e não cola mais. Não foi Paulo. O autor de Hebreus diz isso. A boa palavra produz frutos. É o versículo 7 e o 8. Como está a sua vida? As palavras que você ouve estão gerando reação? Você servia pouco, agora serve mais? Você ofertava pouco, agora oferta mais? Você apacentava pouco, agora apacenta mais?
Você orava pouco, agora ora mais. Você lia pouco a palavra e agora você lê mais. Você tinha medo de coisa difícil, agora você fala, vai com medo mesmo. Você estudava pouco. Você valorizava a ignorância. Porque é uma tendência do brasileiro gostar do azarão. Gostar do cara que chegou lá em cima sem ter feito por merecer. A gente despreza a disciplina. A gente despreza o trabalho duro. Quando a gente olha para alguém que enriqueceu, a gente logo diz, ganhou na Mega Sena. A gente não diz, trabalhou pra caramba, virou muita noite, guardou com afinco, foi um bom empreendedor. Não, o empreendedor a gente trata mal. Não é? O disciplinado a gente fala, eu estou aqui curtindo, o cara está lá estudando. Mas o cara que está lá estudando não teve medo de coisa difícil. O caráter do cristão é não ter medo de coisa difícil. Não dou conta, vai dar conta um dia. Não entendo esse livro, leia de novo. Leia um parágrafo de cada vez, mas entenda e creia. Até que o Senhor possa dizer assim, você é uma planta útil. É o que fala aqui no versículo 7. A terra que absorve a chuva produz plantas úteis. Esse é o encerramento. O Senhor vem e tratorou a gente essa noite, né? Pegou o rastelo, jogou a terra e tal. Aí ele fala assim, eu quero chegar até você como uma chuva. Oséias 6. Eu sou uma chuva que rega a terra. Eu não quero vir para você toda vez cavucando o seu coração e te batendo e te despedaçando e quebrando seus ossos para colocar de volta no lugar. Eu quero vir como chuva mansa. Mas faz o seguinte, deixa essa terra boa. Mateus 13, né? Tira as pedras, tira os espinhos. Trata o seu coração. Tenha um coração crente. Tenha um coração disciplinado. Tenha um coração saudável na relação com a palavra. Pare de ouvir o açúcar. E coma um pouco de brócolis. Aceite as coisas difíceis. Aceite as coisas difíceis. Ore quando você está com sono. Ore na madrugada. Aprenda a fazer alguma coisa que você não sabia. Esforce-se pelo reino para a glória de Deus. Não porque você vai ganhar algo, mas porque já ganhou. E a natureza do reino é o progresso constante. Porque quem não progride no reino, retrocede. Quem retrocede, fica para trás. Porque o Senhor quer fazer a gente frutificar, planta útil. Todo mundo, aquela lavoura verdinha. Por quê? Não teve medo de coisa difícil. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Peço perdão aos irmãos por ter me alongado, mas havia muitas coisas queimando no meu coração por causa de perdão aí, Panda, pela semana de confronto. Mas, graças a Deus, porque a palavra dele sempre nos corrige. É difícil ser um mensageiro desse tipo de palavra, mas nós não podemos ter medo de coisas difíceis. Amém? Quero orar por vocês. Pai Santo, edifica essa igreja para louvor da tua glória, mesmo que isso seja difícil. Há muitos ossos colados fora do lugar e que o Senhor vai ter que quebrar. E eu sei que na minha vida, nas nossas relações, nos nossos serviços, muitas coisas precisam ser refeitas, mas nós não teremos medo de coisas difíceis. Não queremos ser crianças na fé, pelo contrário, queremos abraçar a missão que o Senhor nos deu. Queremos ser sóbrios, queremos ser maduros. Calca essa palavra no nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Nós somos insuficientes para essas coisas, mas o Senhor pode todas elas. Em nome de Jesus, amém.